O próximo programa é livre para todos os públicos. Olá, meus irmãos, graça e paz. É com muita felicidade que damos início ao nosso especial de Natal. No entanto, antes eu gostaria de ler a passagem que se encontra no livro de Isaías, capítulo 9, versículos 6 e 7. E diz assim: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Meus irmãos, Isaías, através dessa profecia, ele já anunciava o motivo que faz esse dia ser tão especial, o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, e através disso hoje nós podemos nos regozijar, pois nós temos a nossa paz restabelecida. É tempo de festa e louvor. Neste momento nós daremos início às canções de louvor ao Senhor. Além da legenda, você pode acompanhar as letras pelo site r98.com.br/Natal ou apontando o seu celular para o QR Code que vai estar aqui neste canto. Meus irmãos, agora vamos louvar. Chegai-vos, ó crentes, vindes jubilosos, sigamos a estrela do céu de Belém. Eis que é nascido Cristo, Rei da glória. Ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos o Rei Salvador. O coro
Vinde, adoremos. Vinde, pois celebramos um mistério que atravessa os tempos. Um rei que desceu dos céus pelo Espírito Santo e se fez carne, concebido em Maria e acolhido por José. Ambos receberam uma missão que parecia maior que suas forças: carregar o mistério de Deus entre os homens. Chamados pelo Senhor, partiram, enfrentaram a dureza das estradas, sentiram o cansaço do caminho e o frio da incerteza. Ao chegarem a Belém, encontraram apenas portas fechadas. Não havia lugar para aquele que o mundo ainda não sabia esperar. Ainda assim, o plano de Deus se cumpria. Na simplicidade de uma manjedoura, onde o mundo via apenas pobreza, Deus escolheu fazer sua morada. Pastores correram em direção à promessa. Magos cruzaram desertos e cidades, guiados pelo brilho de uma estrela. O Rei dos Reis havia chegado, e a luz do seu nascimento brilhou como um fogo suave. Os céus se abriram, e os anjos proclamaram as boas novas, um cântico que rasgou o silêncio da noite e trouxe esperança aos corações. Neste Natal, lembramos que este não é um acaso, nem uma lenda, é a promessa cumprida. Hoje, comemoramos o nascimento do nosso Príncipe da Paz. No silêncio da noite, uma estrela brilhou, anunciando a promessa que o Pai nos mandou. Em Belém tão simples, o Messias nasceu, o Verbo eterno que em carne viveu. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens. Nasceu o Salvador, o Rei dos Reis, Emmanuel. Deus conosco, luz que dissipa as sombras, nosso Redentor, fiel e sem igual. Profecias antigas enfim se cumpriram, esperança dos santos que confiando seguiram. Um menino nos dado, um filho enviado, o Cordeiro de Deus, a esperança nasceu para o mundo inteiro. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens. Nasceu o Salvador, o Rei dos Reis, Emmanuel. Deus conosco, luz que dissipa as sombras, nosso Redentor, fiel e sem igual. O mistério divino, amor sem medida, que nos trouxe a vida, a nova guarida. Adoramos, Senhor, tua vinda gloriosa, em nossos corações tua presença preciosa. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens. Nasceu o Salvador, o Rei dos Reis, Emmanuel. Deus conosco, luz que dissipa as sombras, nosso Redentor,
nosso Salvador, nossa eterna luz. Então, eu quero compartilhar com vocês o que era Natal para mim, o que um dia já foi Natal para mim e o que hoje é Natal, né? Na minha casa, desde muito pequena, a minha mãe, ela colocava aquela mesa farta, né? Você pensa tudo que é produto de época, tudo que são frutas tropicais, as coisas caras, né? Porque essas comidas de época de Natal são caras. A mesa da minha mãe era farta. Tinha sempre um pouquinho de cada coisa. Mesa farta, frutas tropicais, tudo lindo, maravilhoso. Só faltava um detalhe, não tinha a presença do Senhor. Então, era um Natal farto, era um Natal que a gente comia, que a gente bebia, mas era um Natal triste. Eu sempre tive essa sensação de tristeza no Natal. A minha vontade era aquela assim, é a alegria quando chega, a maior alegria quando acaba. Então, eu tinha sempre esse sentimento do Natal. Eu queria era dormir e que passasse logo. Esse era o meu Natal até eu conhecer Cristo. Quando Cristo passou a fazer parte do meu Natal, né, da minha vida, tudo mudou. Hoje posso ter uma mesa mais simples, né? Se tiver uma comida melhor, graças a Deus, mas se tiver uma comida mais simples também, graças a Deus por isso. Mas a presença do Senhor, ela é imprescindível. Então, o Natal para mim é isso, é celebrar o nascimento de Cristo. Eu até então não tinha esse conhecimento, não tinha esse discernimento, né? Como a gente hoje vê muito consumismo, tudo é lindo, tudo é compra, né? Tudo é shopping. Não, isso faz parte sim, não que seja proibido, né? Mas o motivo principal do Natal é o nascimento do Senhor, aquele que veio trazer salvação, aquele que veio nos resgatar, né? A todos, né? Não é um grupo prioritário, não, o Senhor veio para todos. Então, hoje para mim, continuo tendo a minha mesa, continuo tendo a minha família, mas para mim o Natal, ele tem um sentido diferente, que é o sentido verdadeiro do Natal, que é a chegada do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo. E é isso, fica para vocês que esse Natal também possa ser o Natal de cada um que estiver vendo este pequeno depoimento. Amém. Lá no céu, uma estrela brilhou, um bebê tão lindo, Jesus nasceu. Os anjos cantaram, que festa no ar, o amor de Deus veio nos encontrar. É Natal, alegria sem fim, Jesus nosso amigo nasceu para mim. Com palmas e pulos vamos celebrar, o Rei da Vitória veio nos salvar. Pastores e reis vieram adorar o presente mais lindo que Deus pôde dar. Em Belém na manjedoura ele estava lá, com um sorriso doce a nos abençoar. É Natal, que alegria sem fim, Jesus nosso amigo nasceu para mim. Com palmas e pulos vamos celebrar, o Rei da Vitória veio nos salvar. Amor grandioso, amor
para mim. Com palmas e pulos vamos celebrar. O Rei da Vitória veio nos salvar. Carta para Deus. Senhor Deus, obrigada por enviar seu Filho Jesus ao mundo. E por isso hoje podemos celebrar o Natal em comunhão com a nossa família. O Senhor trouxe luz para o mundo e nos ensinou a amar uns aos outros. Obrigada por ser o presente mais lindo que eu poderia receber. De Isabelle para o meu amado Deus. Feliz Natal! Fria, minha alma sem paz vagava em desertos de agonia. Tão perdido eu me encontrava, mas seu amor me alcançou. Como água viva fluir, tua graça me inundou e me fez reviver. Teu amor me restaurou, me ergueu das cinzas, me transformou. Em teus braços encontrei perdão, nova vida, nova direção, Senhor. Cada passo que hoje eu sigo leva as marcas do teu cuidado. Não há mais temor comigo, o teu amor me faz renovado. Santo é o Cordeiro que me libertou, santo é o seu amor que me resgatou. Santo é o Senhor, santo é o Senhor. Teu amor me restaurou, ergueu das cinzas, me transformou. Em teus braços encontrei perdão, nova vida, nova direção. Teu amor me restaurou, ergueu das cinzas, me transformou. Em teus braços encontrei perdão, nova vida, nova direção, Senhor. Natal é uma época mágica, onde a alegria é vista por todos os cantos. É um momento para reunir a família, os amigos, trocar presentes e celebrar o aniversário do maior presente, Jesus.
Louvando o verdadeiro sentido de Natal é quando as pessoas se reúnem para celebrar o nascimento de Jesus, seja na igreja ou em suas casas com músicas e leituras bíblicas que falam do amor, paz e a esperança que Jesus trouxe ao mundo. O Natal, ele deve ser vivido o ano inteiro. Hoje eu acordei com uma sensação diferente. O céu parece mais brilhante, mais presente. Estrelas dançavam, anjos cantavam. Uma história que meu coração já sabia. Pequeno bebê nasceu na cidade, trouxe luz, trouxe paz, trouxe felicidade. Maria e José cuidando com amor do menino que veio nos salvar. Viva Jesus, nosso Rei, nosso amor. Natal é alegria, é nosso Senhor. Viva Jesus, nosso Rei, nosso amor. Natal é alegria, é nosso Senhor. Aleluia, aleluia, cantamos todos juntos. Aleluia, aleluia, celebrando este momento. Pastores no campo receberam a mensagem, correram pra ver o bebê na manjedoura. Reis magos viajaram com presentes especiais, ouro, incenso e mirra pro nosso Salvador. Pequeno bebê nasceu na cidade, trouxe luz, trouxe paz, trouxe felicidade. Maria e José cuidando com amor do menino que veio nos salvar. Viva Jesus, nosso Rei, nosso amor. Natal é alegria, é o nosso Senhor. Viva Jesus, nosso Rei, nosso amor. Natal é alegria, é o nosso Senhor. Aleluia, aleluia, cantamos todos juntos. Aleluia, aleluia, celebrando este momento. Deixa eu te contar a história real. Numa noite fria aconteceu algo especial. Belém, a pequena, virou-se sinal. Colo do bebê que nasceu no Natal. Não havia lugar na pousar pra ficar, mas Deus tinha um plano, deixa eu te explicar. Na estrebaria simples, em palha animais. Eu sou rei dos reis, que o sal demais. Todo o céu cantando, pastores chegando. A boa notícia pelo mundo espalhando. Esse bebê crescendo, ensinou a amar, e por isso hoje vamos celebrar. Jesus nasceu pra nos salvar. Vamos cantar e celebrar. Viva Jesus, nosso Rei, nosso amor. Natal é alegria, é o nosso Senhor. Viva Jesus, nosso Rei, nosso amor. Natal é alegria, é o nosso Senhor. Viva Jesus, nosso Rei, nosso amor. Natal é alegria, é o nosso Senhor. Viva Jesus, nosso Rei, nosso amor. Natal é alegria, é o nosso Senhor. Todos os dias é um dia de louvar e agradecer. Todos os dias é um dia de Natal, pois temos um Deus que nos dá o presente que é a vida, e temos que ter prazer de viver, porque Deus está fazendo uma casa no seu reino. Amém.
Noite santa e bela, um dom do céu desceu. A promessa antiga em Cristo se cumpriu. Em um berço humilde o Rei se revelou. O amor de Deus Pai que ao mundo se entregou. Canta a igreja com fervor e paixão. O Salvador veio trazer salvação. Com vozes unidas rendemos louvor. A Ele a glória, a honra e o amor. Da estrela guia ao coro angelical, cada voz proclama o amor divinal. Não há mais escuridão, a luz resplandeceu. Em cada coração o amor floresceu. Canta a igreja com fervor e paixão. O Salvador veio trazer salvação. Com vozes unidas rendemos louvor. A Ele a glória, a honra e o amor. Ele veio para libertar, para curar e amar. Seu reino de justiça veio inaugurar. Com poder e graça Ele sempre reinará. Nossa esperança viva que jamais findará. Canta a igreja com fervor e paixão. O Salvador veio trazer salvação. Com vozes unidas rendemos louvor. A Ele a glória, a honra e o amor. Aleluia, Jesus nasceu no Natal. Vitória e paz, amor sem igual. Aleluia, Jesus nasceu no Natal. Vitória e paz, amor sem igual. Natal é louvor. Querida família de fé, Natal é a celebração do milagre. É o momento em que a promessa se cumpriu. Jesus, o Verbo, se fez carne. O louvor é a nossa resposta imediata a esta notícia grandiosa. É a forma mais pura de agradecer pela salvação que Ele trouxe ao nascer. Proclamar a glória de Deus Pai, como os anjos fizeram. Adorar ao Rei, que se fez pequeno por amor a nós. Neste Natal, os nossos corações transbordem de gratidão. Que nossos cânticos sejam fervorosos, pois estamos celebrando o Salvador do mundo. Que seu Natal seja repleto de alegria genuína, que seu louvor a Cristo encarnado pode trazer. Muitas gerações rendidas em louvor, cante ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que
Olá, queridos, que prazer, que maravilha poder falar com os irmãos a respeito do Natal. Me chamo Alexandre, sou pastor na Igreja Cristã de Nova Vida em Nova Iguaçu, e é um prazer poder, nessa data tão especial, compartilhar a palavra de Deus com os irmãos e irmãs e trazer um sentido importante do Natal para nós nessa noite de festa e de celebração. O texto que eu quero compartilhar com os irmãos está no livro de Salmos, número 96. Esse salmo tão rico e tão maravilhoso, ele diz assim: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios, adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras, dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale, e julga os povos com equidade. Alegre-se os céus, e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude, folguem o campo e tudo o que nele há, regozijem-se todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Soberano Deus e Pai, tua palavra foi lida nesta hora, ó Deus, neste dia em que nos preparamos, ó Deus, para celebrarmos a festa de Natal. Ó Deus, queremos, ó Pai, louvar e fazer desta data tão importante, ó Deus, na história, principalmente na história do teu povo, da igreja, meu Deus, uma data ímpar, com um verdadeiro sentido do Natal. Ó Deus, o Natal é uma festa de celebração, é uma festa de louvor. Que o Senhor abençoe a todos, que seja um Natal maravilhoso. Oramos assim, em nome de Jesus. Queridos, este salmo está inserido na galeria dos salmos de entronização ou da realeza, juntamente com os salmos 93, 95 a 99, apresentando o Senhor como o Rei entronizado. Embora o livro dos Salmos, ou melhor, este salmo tenha sido compilado no período pós-babilônico, pós-exílio, este salmo, meus irmãos, a sua poesia, ela foi escrita pelo rei Davi. Ela foi escrita por esse grande compositor que escreveu vários salmos, que foi o rei Davi. E esse salmo especificamente, o Salmo 96, ele foi escrito em um momento muito importante da história de Israel. Foi quando a Arca da Aliança, que estava perdida, foi trazida de novo para dentro de Jerusalém. Conforme está registrado em 1 Crônicas 16, versículos 23 a 33, Davi não apenas compôs a poesia que este salmo traz, mas Davi apresentou este salmo a Asaf e encarregou ele e seus irmãos de transformarem numa bela canção, numa bela música de celebração, uma alegria para aquele povo. A alegria do rei era tão intensa juntamente com aquele povo, que Davi não apenas cantava, que Davi não apenas expressava este salmo dos seus lábios, mas a Bíblia vai dizer que Davi dançava, que Davi se alegrava, que Davi, ele
participava daquilo com toda a sua força, com todo o vigor. A verdade, irmãos, é que o louvor, celebrado através de músicas e canções, é uma manifestação que transcende a história. É um fenômeno humano notável. A música tem o poder de transformar o ambiente, de trazer leveza, de trazer inspiração. E possui até mesmo um efeito terapêutico na vida das pessoas. Não é à toa que tem um dito popular: quem canta, seus males espanta. O Salmo 96, meus irmãos, utiliza essa expressão humana, a música poderosa, como um convite divino. Nos seus 2 primeiros versos, a frase que se repete por 3 vezes é: cantai ao Senhor, cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. Nos 2 primeiros versos nós temos um convite a celebrar, a festejar, a se alegrar com músicas e canções. De fato, meus irmãos, cantar ao Senhor é uma alegria. Mas cantar o quê? O Salmo nos diz que é cantar um cântico novo, ou seja, uma linda e renovada expressão de alegria. De fato, uma festa sem música é uma festa vazia, é uma festa triste até, não é verdade? Quando nos reunimos com familiares, nós queremos cantar canções, que uma música esteja alegrando o ambiente. A música tem esse papel. No entanto, queridos, o Salmo 96, ele nos impulsiona a fazer uma pergunta. Será que aqueles que festejam o Natal, você, meu irmão, que está se preparando para celebrar o Natal junto dos seus familiares e amigos, você que preparou uma ceia, você que preparou uma mesa, você que está aguardando os convidados chegarem à sua casa, será que de fato aquilo que você deseja festejar nesta noite de Natal, de fato é o motivo correto? Tem a inspiração, tem a intenção correta no seu coração? Será que todos aqueles que estão entoando músicas natalinas no dia de hoje o fazem como um louvor? E se o fazem, será que este louvor é direcionado a quem de direito, visto que o Natal é essencialmente uma festa de aniversário? E será que o aniversariante está sendo celebrado na sua vida? Será que o aniversariante está sendo celebrado na noite de hoje, lá no seu lar, na sua casa? Será que este aniversariante está sendo celebrado nessa bela mesa, nessa bela ceia que você preparou? É sobre esta festa de louvor, meus irmãos, que eu quero meditar com você, nessa oportunidade que você tem de celebrar o Natal, para que nós possamos direcionar a nossa festa de louvor da maneira certa e da maneira correta. No Natal, meus irmãos, nós celebramos o nascimento do novo. O texto vai dizer dos Salmos: cantai ao Senhor um cântico novo. Um cântico novo, querido, é muito mais do que falar de uma canção nova ou uma canção inédita, mas é uma celebração de um novo motivo para cantar. Davi celebra a nova oportunidade dada ao povo de Israel de ter a presença de Deus novamente junto deles. A Arca da Aliança representava a vitória, representava a presença de Deus, representava a alegria, a confiança daquele povo de que eles seriam vencedores. Era a presença de Deus junto deles naquele arraial. Então Davi, com o retorno daquela arca, ele está celebrando uma nova oportunidade. O povo pós-exílio que compilou este salmo como um salmo de entronização ao rei, estava cantando e celebrando a nova oportunidade dada a eles, a libertação, uma nova oportunidade de viver sobre o governo do Senhor, tendo o Senhor como centro da vida deles. O Natal é o novo que mudou a história. O Natal celebramos o novo motivo de celebrarmos, porque ele mudou a história.
Como o Salmo é uma entronização do Rei, o Natal é a entronização do Rei dos Reis entre nós. O próprio Deus habitou entre nós. Isaías declarou no seu livro o seguinte: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. No Natal, cantamos um cântico novo, um bebê que nasceu para mudar a história, um bebê que foi adorado e reverenciado. No Evangelho de Lucas, querido irmão, querida irmã, nós encontramos uma passagem linda no 2º capítulo, nos versículos 10 em diante, que diz assim: um anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova, de grande alegria, que será para todo o povo. E o que eles disseram para aquele pastor é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é o Cristo. Que motivo glorioso! Que motivo glorioso nós temos para celebrar o Natal. É que hoje, na data de hoje, comemoramos o nascimento do Rei dos Reis, o nosso Salvador, o Cristo que nasceu na cidade de Davi. No Natal nós celebramos as boas novas, as boas notícias de salvação para o mundo que andava em trevas. Brilhou uma grande luz. No Natal, celebramos um louvor entoado por anjos, ou seja, no Natal nós nos unimos aos seres celestiais para entoar louvor ao Rei dos Reis que foi entronizado na terra. Meu irmão e minha irmã, hoje na ceia de Natal, você não está somente com a sua família, junto com os anjos. O texto de Lucas vai dizer no capítulo 2, que apareceu com aquele anjo que falava aos pastores a notícia do nascimento de Jesus, que apareceu anjos e uma milícia celestial que louvava a Deus, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. No Natal, eu e você nos unimos com o céu para celebrarmos Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o nosso Salvador, que foi entronizado entre nós, o Rei da Glória, habitando entre nós. No Natal, querido irmão, querida irmã, nós celebramos uma festa de toda a terra. O Natal não apenas impacta um pequeno grupo seleto, o Natal não pertence somente à igreja. O Natal é uma celebração de toda a terra. Isaías 9, versículo 2, vai tratar disso. Para um povo que andava em trevas, resplandeceu grande luz. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. Assim como vemos em quase toda a terra, meus irmãos, nos dias de hoje, no dia de hoje, em que nos preparamos para celebrar o Natal, percebemos que o Natal é uma festa quase que universal. Cristo, esse menino, nasceu para toda a terra, para judeus e para gentios. No Natal cantamos, festejamos e louvamos ao Rei único, que veio trazer luz às trevas, que veio resplandecer nas trevas, que veio trazer novamente um novo motivo. Que motivo? Um motivo de cantarmos, de celebrarmos, de louvarmos, de adorarmos, de bendizermos o seu nome com grande entusiasmo, porque Ele veio trazer salvação, Ele está entronizado na terra. No Natal celebramos o Filho de Deus, que veio habitar entre nós, para salvar aquele que estava perdido. O Natal é uma festa de salvação. O verso de número 2 diz: cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Quando? Dia após dia, não apenas num dia, não apenas na noite de hoje, mas todos os dias, proclamar a salvação, o menino que veio trazer salvação.
Jesus, o dono da festa de Natal, nos convida a proclamar o que ele veio fazer. O bebê nasceu, e quando nasceu não era o fim, era só o início de uma obra gloriosa e até de certa forma contraditória, pois aquele menino veio trazer salvação, veio resgatar das trevas aqueles que andavam na escuridão, veio tirar da lama aquele que estava atolado nela. Sua vida não seria apenas uma celebração de nascimento, mas uma celebração de uma obra completa que passaria pela morte e pela ressurreição. Ele veio para nos substituir, ele veio tomar o nosso lugar, e é um motivo de grande salvação. O velho Simeão viu isso. O Evangelho de Lucas nos apresenta, nos seus primeiros capítulos, cânticos que celebravam a chegada do Salvador, que celebravam o Natal, que celebravam aquele bebê. E no cântico conhecido como Nunc Dimittis, agora deixa ir, entoado por Simeão, ele diz, olhando e segurando aquele bebê, quando seus pais vieram trazer o menino Jesus, o bebê novo ainda, para ser apresentado no templo, aquele Simeão olha para aquele menino e entoa no seu cântico algo assim: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Por quê? Porque os meus olhos viram a tua salvação. Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz, a qual preparaste diante de todos os povos. Está relatado isso em Lucas 2, versículo 29 a 31. Este homem, Simeão, que havia recebido a promessa do Espírito Santo, de que ele não morreria antes de ver o Cristo, e diante de um bebê tão pequeno, usando fraldas, dependendo do pai e da mãe, ele conseguiu enxergar naquele bebê o Rei Salvador, a ponto dele dizer, pode me despedir, Senhor, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Querido irmão, que neste Natal você celebre o novo, que esta festa de Natal que você está prestes a celebrar junto com a sua família e amigos, seja uma oportunidade de celebrar o novo que veio trazer salvação, o novo que pode salvar a sua vida, salvar a sua casa, salvar a sua família, salvar o seu filho, salvar a sua mãe, salvar o seu pai, salvar o seu amigo. Faça desse Natal uma celebração do novo, da nova oportunidade de vida. O Rei dos Reis está entre nós, o nosso Salvador, que é o Cristo, está entre nós. Mas no Natal, querido, nós também celebramos o Emanuel. Nos versículos 4 ao versículo 6 diz assim, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mas temível que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolo, o Senhor porém fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Salmo 96, nesses versículos 4 a 6, engrandecem ao rei, na sua grandeza, nós lemos, na sua dignidade, no seu poder como Criador dos céus, na sua glória, na sua força e formosura. Ou seja, no Natal, querido irmão, celebramos o nascimento de um bebê, mas não um bebê qualquer, o próprio Deus, habitando conosco, o Emanuel, Deus conosco, Ele está entre nós, esse Rei exaltado está entre nós. Agora veja, isto é muito contraditório. Aquilo que era o desejo e o motivo de esperança para o povo e a nação de Israel, o poderoso Deus e Rei, aguardado e prometido pelos profetas no Antigo Testamento, nasceu frágil, nasceu como um mero bebê. Aquele que viria para destronar os reis, porque não passam de ídolos, de pequenos deuses, era frágil e precisava de cuidados,
maternos. A glória e a majestade, a formosura cantada neste salmo não parecia fazer sentido, pois aquele pequeno bebê nasceu em uma estrebaria. Seu berço não era de ouro, como a realeza, como os reis, como os príncipes nascem, mas era uma manjedoura. A sua formosura não era vista por olhos que procuravam talvez tecidos finos envolvendo o nosso Senhor, mas ele estava envolto em faixas. Todavia, a Bíblia vai dizer que os pastores daquela região foram visitados por um anjo que lhes disseram: é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor, e isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas, deitada em uma manjedoura, e subitamente apareceu com o anjo uma multidão de milícia celestial, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Era aquela criança que os anjos falaram com os pastores, era aquele bebê envolto em faixas, era aquele bebê naquela estrebaria, era aquele bebê em uma manjedoura, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Rei entronizado, o Emanuel, o Deus conosco. A glória e a sua majestade estava enchendo toda a terra. Os pastores que vieram adorá-lo disseram a Herodes e perguntaram: onde está o recém-nascido? E veja a palavra que eles usaram: o Rei dos Judeus, porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Eles disseram para Herodes: onde está o rei? Eles disseram para o rei terreno e limitado: onde está o Rei dos Judeus? Em Lucas também vemos o relato e a canção de Zacarias. Zacarias, pai de João Batista, aquele que veio antes de Jesus, aquele que veio preparar o caminho do rei, chamando o povo ao arrependimento. Zacarias também entoou um cântico no nascimento do seu filho, que tem como título Benedictus. Cantou assim, lá para a parte final, nos versículos 78 e 79 do capítulo 1. Graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas. Veja o termo que ele usa: o sol, a brilhante luz nascente das alturas, veio para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Querido irmão, querida irmã, no Natal celebramos o Emanuel, o Deus conosco. Faça desta data, faça do dia de hoje, dessa celebração de Natal na sua casa, ou onde quer que você vá celebrar, faça dela uma oportunidade de ajudar pessoas, e ajudar pessoas da sua casa, de ajudar a si próprio a encontrar o Rei, porque Ele está presente. Ele está presente na minha vida, Ele está presente na sua vida, Ele está presente na sua casa, Ele está presente. Faça do Natal, faça dessa ceia uma oportunidade. Ei, encontre o Rei na sua vida, encontre o verdadeiro motivo da celebração, o Rei entronizado, o Rei, o Deus conosco está aqui, a brilhante estrela está conosco, o sol nascente das alturas, o Rei dos judeus, mas o Rei do seu coração, o Rei da sua vida, o Rei da sua família, o Rei da sua casa. Faça dessa celebração um encontro com a realeza, mas não uma realeza qualquer, o Rei dos Reis, o nosso Deus, o próprio Deus, junto de nós. Mas no Natal nós também devemos ofertar a Cristo, aquele que nasceu, toda a nossa oferta de louvor. Nos versículos 7 a 10 diz assim: tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome,
trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações: reina o Senhor. Um tributo. Os versículos 7 e 8 nos convidam a ofertar a Deus tributo, ofertar ao Senhor, tributai ao Senhor. Tributo, irmãos, é dar o que é devido. Por exemplo, sob o regime de um governo terreno, de um rei, lhe devemos tributo como uma obrigação imposta por lei. No sentido espiritual, tributar ao Senhor é lhe dar honra que lhe é devida, pois estamos sobre um domínio de uma autoridade, debaixo de um reino celestial, um reino espiritual. Se nos versos anteriores dos Salmos falamos de um novo rei que veio para destronar os reis dos povos, estamos agora diante de um novo rei e um novo reino, e devemos tributo. Por isso ele diz: tributai ao Senhor, ó família dos povos. Mas que tipo de tributo devemos ao Rei dos Reis e Senhor da nossa vida? Os versos dizem glória e força. No versículo 7 diz: tributai ao Senhor, ó família dos povos. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor, diz o versículo 8, a glória devida ao seu nome. O versículo 9 vai dizer: adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Adoração, a beleza da sua santidade, glória e força, glória ao seu nome. Lá em Mateus capítulo 2, versículo 11, nós encontramos os magos, na verdade sacerdotes, astrólogos ou astrônomos da antiga Pérsia, Babilônia. Eles olhavam, eles se orientavam pelas estrelas, eles conseguiam entender as estrelas, eles estudavam as estrelas. E eles vieram adorar aquele bebê, seguindo a sua estrela. E quando eles chegaram naquele lugar, eles encontraram aquele bebê e eles entregaram a ele as suas ofertas. Entrando na casa, diz o versículo 11, viram o menino com Maria, sua mãe, e o texto diz que, prostrando-se. Agora veja, eles eram gentios, eles eram estrangeiros, mas quando eles viram o bebê, eles se prostraram, e o texto diz, e adoraram, e eles abriram os seus tesouros, e entregaram suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Eles tinham o entendimento que ali não estava qualquer bebê, ali não estava qualquer criança, ali estava o rei dos judeus, ali estava o rei da glória, e vieram adorar e pagar-lhe tributo, como o Salmo versículo 8, 96 versículo 8 vai dizer, trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Eles vieram trazer as suas oferendas, o seu tributo, a sua adoração, porque Deus havia enviado o seu único filho para habitar entre nós, para inaugurar o seu reino. No Natal, querido irmão, querida irmã, precisamos entender que na festa de Natal, nesta celebração que você está prestes a participar, nos é necessário nessa festa entregar o que lhe é devido, toda a honra e toda a glória, glória e força, glória ao seu nome, ofertas, adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Quando nós comemos e bebemos na festa de Natal, será que de fato estamos entregando ao menino, ao rei, as nossas ofertas de louvor? O Salmo diz para tributarmos glória e força, ou seja, reconhecer a sua glória é reconhecer todo o peso e a presença que veio habitar entre nós. Em uma passagem diz que Isaías, ele viu o Senhor assentado no trono e ele declarou, ai de mim, pois eu vi o Senhor. Havia um peso, meus irmãos,
Porque o próprio Deus estava entre nós. A gigantesca presença de Deus estava entre nós no corpo de um bebê. O rei que veio habitar entre nós é cheio de glória, é cheio de força. Se não fosse sua misericórdia, nós estaríamos perdidos. Contudo, Paulo lá em Filipenses capítulo 2, versículo 7, ele revela um grande milagre que aconteceu no Natal. Que aquele que é o Rei da Glória, o Deus encarnado, estava entre nós, o próprio Deus. Mas no versículo 7, Paulo vai dizer que ele se fez carne e habitou entre nós, que ele se esvaziou da sua glória, assumindo uma forma de servo, para estar entre nós. Portanto, no Natal nós devemos a Deus a glória, que por causa de nós, Ele momentaneamente deixou a sua glória para nos servir. Você já pensou sobre isso? O Deus cheio de glória veio habitar entre nós e Ele deixou de lado a sua glória para assumir a forma de servo, para se colocar em nosso lugar como um substituto salvador. E por isso nós devemos tributar a Ele toda a honra e toda a glória. Devemos tributar a Deus a glória àquele que momentaneamente abandonou a sua glória para estar entre nós, para nos servir nesta terra. Como aqueles magos que foram encontrar o bebê e chegando naquela casa encontraram o bebê no colo de Maria, e eles ofertaram ouro, incenso e mirra. Nós devemos a Ele todo o tributo de louvor e adoração. Devemos a Ele todo o ouro. Ele é o nobre rei. Ele é o verdadeiro, Ele é puro, Ele é único. O ouro representa a realeza. Um rei, ele tem muito ouro na sua coroa, no seu palácio, nos utensílios que utiliza para comer, para beber. Mas diante de nós está aquele que é maior do que todos, o Rei puro e verdadeiro. A Ele todo o ouro, ou seja, o ouro representa as primícias de maior valor. Nós devemos a Deus aquilo que temos de maior valor. E o que temos de maior valor? Lembre-se disso nesse Natal, a sua própria vida. Devemos ofertar a Deus aquilo que temos de maior valor, a nossa própria vida. Porque reconhecemos que Ele é o Rei soberano. Mas devemos também a este menino que nos nasceu, ao Cristo que veio para nos substituir, devemos a Ele todo o incenso. Incenso é símbolo de oração. Diante de nós no Natal está aquele que veio à terra, que estava em grandes trevas, para nos apresentar um novo e vivo caminho. Diante de nós está aquele que mesmo se declarou a respeito de si: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nosso tributo é a adoração constante, que sabe que diante de nós está aquele que pode nos conduzir à presença de Deus, a nosso Salvador. Mas devemos a Ele também a mirra. A mirra era um bálsamo usado em sepultamentos. Preparava-se o corpo para o sepultamento com este aroma, e diante de nós está aquele que é nosso substituto, aquele que nasceu para morrer, no meu e no seu lugar. A mirra é um tributo da nossa gratidão profunda pela obra de salvação, pela obra realizada na cruz do Calvário, quando Ele lá naquele lugar olhou para nós e disse assim: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. O Rei da Glória nasceu no Natal para morrer na Páscoa, para nos trazer vida e vida em abundância. Hoje no Natal nós celebramos aquele que merece todo o nosso louvor, toda a honra e toda a glória. O Natal não fala a respeito de nós, mas fala a respeito do nosso Salvador, aquele que deixou a sua glória para viver entre nós, aquele que momentaneamente se esvaziou do seu ser, da sua grandeza, da sua majestade, para ser um servo. Celebre o Natal ofertando
a Jesus a sua vida, ofertando a Jesus a sua devoção, ofertando a Jesus o seu cântico de louvor, a sua gratidão. Qual tem sido a oferta que você preparou para o dia de hoje, para ofertar a Jesus Cristo, o dono da festa, uma festa de louvor? Mas no Natal nós também, meus irmãos, nos unimos à criação, em louvor e grande alegria. E de que maneira nos unimos? Nos unimos a ela na mesma esperança de uma completa restauração. Os versículos 10 ao 13 diz assim: dizei entre as nações, reina o Senhor, ele firmou o mundo, ou seja, para que ele não se abale, e julga os povos com equidade. Veja o versículo 11: alegrem-se os céus, e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude, folguem o campo e tudo o que nele há, regozijem-se todas as árvores do bosque, na presença do Senhor. Por quê? Porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoantes a sua fidelidade. Em uma reunião inexplicável, o Natal vai nos unir com toda a criação, com todo o universo, em uma festa de louvor, porque Jesus veio inaugurar um reino que não pertence a este mundo caído, mas um reino de padrões e perspectivas diferentes e até me fugiu a palavra, extraordinariamente melhor, incomparavelmente melhor do que este mundo caído. A Bíblia diz que a criação geme, porque após o pecado a terra se tornou maldita, está lá em Gênesis. Romanos vai dizer que esta criação de hoje está sujeita à vaidade por causa do pecado. A Bíblia em Romanos vai dizer que também o homem junto com a natureza gememos no nosso íntimo por causa do pecado, mas no Natal nós celebramos aquele que veio inaugurar a esperança da restauração completa. Jesus, o motivo do Natal, veio para inaugurar um reino novo, meu irmão. Veio para inaugurar uma restauração completa, que já iniciou, mas ainda não foi completa, que já fazemos parte, mas ainda há de ser completada totalmente, e nós aguardamos esta restauração essa que Paulo vai dizer, olha, no capítulo 8, versículo 22 a 25, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo geme e suporta angústias até agora, e não somente ela, mas também nós, os homens, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardamos a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê como esperar, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Isso é o que vai dizer Paulo. Nós estamos unidos junto com a criação na mesma expectativa, a expectativa de que um dia todas as coisas serão restauradas. É isso que celebramos no Natal, porque no Natal Jesus veio inaugurar este reino que um dia será totalmente restaurado, será totalmente preparado, e ali não haverá mais dor, ali não haverá mais tristeza, ali não haverá mais nada daquilo que possa nos afetar, o pecado já não vai mais existir. E lá em João 14 ele disse para aqueles discípulos, e está dizendo para nós no dia de hoje de Natal: eu vou preparar lugar, eu vou preparar este novo reino que um dia vocês vão habitar na minha presença. Ele já está inaugurado em Cristo, ainda não completo, mas virá um tempo dos novos céus e nova terra, como prometido na profecia que Isaías fez no seu capítulo do livro 65, 17 a 25, que diz assim: pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas,
mas vos folgarei e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo. E exultarei por causa de Jerusalém e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela, preste atenção, nem voz de choro, nem de clamor. Olha que coisa linda, não haverá nela mais criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto, não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todo as obras das suas próprias mãos. Não trabalharão debalde, não terão filhos para calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles, e será que, antes que clamem, eu responderei. Olha que coisa maravilhosa. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Que coisa maravilhosa. Olha a restauração. O lobo e o cordeiro vão passar juntos. O leão comerá palha com o boi. Pó será a comida da serpente. Não se fará mal, nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. No Natal celebramos essa restauração. No Natal nós celebramos a consumação pela fé e esperança nesta união, conforme João viu e ouviu lá em Apocalipse. Apocalipse 21, versículos 1 a 5 diz assim, que João relata o que viu. Ele diz: vi novo céu e nova terra. O primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, nem haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: guarde isso, meu irmão, escreve isto que você viu, João, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Natal, meu irmão, que você está prestes a celebrar na noite de hoje, é o início do reino de Deus e a garantia de que as promessas proféticas de Isaías e a visão final de Apocalipse se cumprirão. Aquele que nasceu bebê em Belém é o Messias, que está fazendo nova todas as coisas. Celebre isso no Natal, celebre a esperança. Talvez você esteja vivendo dias chorando, talvez você está vivendo dias de grande tragédia, talvez você esteja vivendo situações na sua vida que roubaram de você a alegria, roubaram de você a esperança, roubaram de você os sonhos, mas o Senhor está dizendo: aquele menino que nasceu, esse que nós celebramos na noite de Natal, esse que nós celebramos no dia de hoje, é aquele que veio restaurar todas as coisas, que está preparando um lugar e que está fazendo nova todas as coisas no céu, para te dar uma vida abundante, para te dar uma vida onde não haverá mais choro, tristeza, não haverá mais luto, não haverá mais lágrima, não haverá desesperança, haverá somente alegria, porque a presença do Senhor, aonde a presença do Senhor está, é cheia de alegria, meu irmão. Faça disso nessa noite, nessa celebração de Natal. O Natal, meu querido irmão, é um tempo de festa e de louvor. A quem dirigimos então a nossa celebração? Hoje eu lhe convido a você festejar e louvar ao único que é digno de receber honra e glória, a quem é único
e a quem é o verdadeiro sentido do Natal. Que você entregue a Ele nessa celebração. Cante um cântico novo a Ele, não porque é inédito, mas porque é o renovar da esperança no seu coração. Cante a Ele, a esse Deus, porque Ele não está distante. Ele não é um Deus de madeira que não pode falar, Ele não é um Deus de pedra que não pode sentir, mas Ele é um Deus que está presente. Ele está agora aí com você, Ele está aí agora habitando com você, Ele está participando dessa festa, Ele quer participar desta ceia, Ele quer participar. Ele diz que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir e abrir a porta, entrarei e cearei com Ele. Ele está aí com você nessa noite de Natal. Ele não está distante, porque Ele é o Emanuel, Ele é o Deus conosco, Ele é o Espírito Santo que está conosco, habitando entre nós. Ele é Jesus, o nosso Salvador. Que nessa noite de Natal você oferte aquilo que você tem de melhor a Ele. Entregue o seu coração a Ele, meu irmão e minha irmã. Entregue o seu coração a Ele, entregue a sua vida a Ele. Essa é a melhor oferta que você pode dar a Ele, entregar a Ele a sua vida em louvor e adoração, dizer: Senhor, toma minha vida, Rei dos reis, Senhor dos senhores, toma minha vida é tua, minha vida te pertence. Oferte a Ele o melhor. Que nessa noite você viva sobre uma expectativa e uma esperança. Creia, não duvide, conforme Ele disse para João: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Deus não é homem para que minta. Ele prometeu que nesta noite de Natal você celebre e creia que em Cristo Jesus, naquele bebê, está a plena e completa restauração, porque Ele inaugurou em Cristo, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Celebre o Natal, esta grande festa de louvor. Celebre o Natal com alegria, é uma festa de louvor ao Criador, ao nosso Salvador. Que Deus nos abençoe. Feche os seus olhos onde você estiver agora, Pai Santo. Nos unimos nessa noite de Natal, nessas horas que antecedem, talvez até para alguns já aconteceu, meu Pai, assistindo esse vídeo, essa gravação dessa mensagem em um momento oportuno, Senhor. Mas que o Senhor nasça no coração dele, meu Pai. Que nós, unidos, Senhor, aos seres celestiais, à criação, celebremos e cantemos ao Senhor um cântico novo, Pai. Que cantemos ao Senhor um cântico novo. Que venhamos a agradecer e saber nos portar, porque diante de nós está o Emanuel que está presente. Não temos um Deus distante, mas temos um Deus tão perto de nós. Que neste dia de Natal, que nesses momentos que estamos tendo, ouvindo essa palavra e celebrando ao Senhor, que possamos ofertar a Ele todo o nosso louvor, toda a nossa devoção, toda a nossa vida, que venhamos viver com a plena esperança de restauração. E talvez há pessoas que estão ouvindo essa mensagem, Senhor, que estão vivendo grande desesperança, desesperança familiar, desesperança no casamento, desesperança com um filho. Mas, Senhor, que neste dia o Senhor restaure sobre a vida dele, sobre a casa dele, sobre a família dele, a esperança, porque o Senhor é o Deus Salvador que veio restaurar todas as coisas. No Natal nós celebramos, porque cremos que temos um grande motivo para comemorar, Senhor. O Senhor nasceu para nos trazer vida, e não pouca, mas vida em abundância. Receba, Senhor, portanto, todo louvor, toda honra e toda glória, e salva aquele que precisa ser salvo. Traga luz àquele que ainda anda em trevas. Essa é a oração que eu faço a Ti, eu faço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Um feliz Natal.
um Natal de muita celebração e de muita alegria ao seu coração. Amém. Um abraço. Seu
Bom, o Natal para mim é tempo de união, é tempo de reunir a família, de fazer coisas boas na cozinha, mas também é tempo de perdão. Perdoar aqueles que nos feriram, porque foi através de Jesus, né, que nasceu nesse dia, que nós celebramos essa data, que nós fomos perdoados, que nós temos a oportunidade de termos a vida eterna. Então, eu acredito que é um tempo da gente realinhar nossos comportamentos como cristãos, como nós temos agido, e celebrarmos com aqueles com quem amamos, né, essa data tão especial. Então, é Natal, é tempo de festa, é tempo de louvor, é tempo de amor, de alegria, de unidade, de Jesus no coração. E é isso. Natal é Jesus. O Natal é mais do que o presente e festas. É o nascimento de Jesus Cristo, o maior presente de Deus. Para os cristãos simboliza amor, esperança e salvação. É o tempo de agradecer, perdoar e ajudar o próximo. Lembra que Jesus veio mostrar o caminho da vida. Por isso, o Natal é uma celebração de fé e gratidão. Querido Jesus, hoje é Natal. Eu quero te agradecer por ser o motivo da nossa alegria. Você trouxe luz para o mundo e nos ensinou a amar uns aos outros. Me ajude a ser uma pessoa melhor e a espalhar amor por onde eu passar. Obrigado por ser o presente mais lindo que eu poderia receber. Beijos, Fernanda. Feliz Natal. Senhor meu Deus, o Natal para mim não é só presentes de Papai Noel, renas e trenó, mas sim é o nascimento de Cristo Jesus. E o Natal simboliza que é Jesus, o nosso Salvador. E ele nasceu, cresceu e morreu. Mas ele morreu para me salvar e nos libertar da condenação eterna. Jesus está vivo e fez milagres e ainda faz nos dias de hoje. No início do ano, fui procurar uma escola para estudar. Conheci uma escola, gostei muito, pois essa escola era cristã, tinha culto, aula de Bíblia e muito mais. E eu fiquei encantada e falei para minha mãe: mãe, eu queria estudar nesta escola. Mas minha mãe disse que era muito cara. Mas nós oramos a Deus com fé e Ele fez um milagre e nos deu condições de pagar essa escola que estou estudando. Beijos, Manu. Feliz Natal! Jesus nasceu, vamos celebrar, é tempo de comemorar, pra libertar e pra nos salvar, veio pra nos resgatar. Jesus nasceu, vamos celebrar, é tempo de comemorar, pra libertar e pra nos salvar, veio pra nos resgatar. Era uma noite escura na cidade de Belém. Uma estrela anunciou, a luz do mundo brilhou. Era a esperança para o povo sofredor. E o grande Pai de amor mandou o Salvador. O bebê
Querido Jesus, eu quero agradecer pelo presente mais lindo que você nos deu, o seu amor e a sua presença em nossas vidas. Neste Natal, eu te agradeço por me lembrar do verdadeiro significado desta época, o seu nascimento, o seu amor e o seu presente de salvação. Jesus, me dê forças e sabedoria para seguir seu exemplo e espalhar o seu amor, a alegria por onde eu passar. Obrigado por estar sempre ao meu lado, mesmo nos momentos difíceis. Você é o meu refúgio e a minha esperança. Feliz Natal, com amor e gratidão, Ayla. Peraí, Lavinha. Vai. Natal. Te amo. A verdadeira alegria do Natal não está nos enfeites, nem nas luzes, nem nos presentes. A verdadeira alegria nasce no coração de quem já conhece Jesus. Porque quando Cristo encontra espaço dentro de nós, tudo muda. A esperança renasce, o medo perde a força, a paz de Deus, aquela que excede todo o entendimento, passa a guiar os nossos passos. Natal é lembrança viva de que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É a certeza de que Deus não nos deixou sozinhos, mas entrou na nossa história para trazer a vida, luz e salvação. É o anúncio eterno de que o Salvador veio ao mundo para reconciliar a humanidade com o Pai. Por isso, vamos celebrar, porque aquele que nasceu em Belém continua transformando corações, curando feridas e restaurando vidas. Ele é o Emanuel, o Deus conosco, ontem, hoje e para todo sempre. E assim, com gratidão e adoração, levantamos as nossas vozes e o nosso coração para declarar que é Natal, tempo de festa e louvor! Em Belém o
Meus irmãos, é com muita felicidade que nós damos finalidade ao nosso especial. Após uma palavra tão abençoadora e louvores que tocam tão fundo na nossa alma, nós agora temos total ciência de como esse dia é importante para nós e de como nós devemos nos exultar no Senhor. Meus irmãos, que Deus abençoe a sua vida e a sua família e tenha um Feliz Natal. Também devo lembrá-los que a nossa programação estará disponível no YouTube e na Uplix TV. Meus irmãos, que a vida e a família de vocês sejam abençoadas. Fiquem na paz.